Olá, meus amigos, no ar a segunda rodada da quarta temporada do canal Zuca e Tuga, que fala do futebol brasileiro, português, suas conexões. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou sempre com João Almeida Moreira, correspondente do jornal A Bola em Portugal, mas ele fala do Brasil, direto de Ribeirão Preto, eu de Florianópolis, muito calor pelo Brasil e muitas pautas quentes, João, a começar por um mercado muito aquecido. E se a gente puder olhar para as cifras, a gente vai pensar um mercado exagerado. Vou lembrar de Casusa, 168 milhões de reais a chegada do Gerson, do Zenit para o Cruzeiro. O Gerson, que é uma espécie de vai e vem, vai para lá, volta, vem, volta, só que dessa vez ele vem para o Brasil, para o Cruzeiro. E o que me chama a atenção, João, desse levantamento, que a gente tem também bem organizado aqui pelo GE, o Globo Esporte, é que tudo fica muito entre aqueles que a gente discutia como os protagonistas dos últimos anos do futebol brasileiro. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Agora entra o Cruzeiro nessa batida também, o que credencia, claro, o Cruzeiro para ser uma equipe forte também, com um técnico e ex da seleção brasileira, Tite, agora no comando. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco, é isso mesmo, né? Essa contratação do Gerson é extraordinária, né? É uma contratação que já chegou essa temporada 2026. E é isso, eu acho que o Pedro Lourenço, né, o Pedrinho, dono do Cruzeiro, vamos dizer assim, ele está ansioso para entrar nessa briga com Palmeiras e Flamengo e Botafogo, ou pelo menos para ultrapassar o Botafogo e se juntar a Palmeiras e Flamengo nessa briga por ser o clube mais gastador, o clube mais ambicioso, vamos dizer assim. Basta dizer que no ano passado teve outra estratégia que não deu certo, que foi desviar os jogadores mais emblemáticos dos dois rivais dos últimos anos, isto é, o Gabigol do Flamengo foi para o Cruzeiro e o Dudu do Palmeiras também foi para o Cruzeiro, ou seja, já aí se mostrava que ele estava tentando cutucar um pouco, né, Flamengo e Palmeiras. Não deu certo essa política, porque o Gabigol acaba de ser emprestado ao Santos e o Dudu é hoje jogador do, imagine-se, rival, né, Atlético Mineiro. Mas agora, será exagerada o preço pago pelo Gerson? O Gerson é um grande jogador, é um jogador de nível seleção brasileira, é evidente que é uma contratação muito importante, que o Tite deve estar muito contente por tê-lo, mas eu não sei se este valor todo, né, não é um pouco exagerado, tendo em conta que ele bate o recorde que era do Vitor Roque, só que o Vitor Roque tem, não sei precisar, mas tem 20 anos, 19, 20, 21, não é? Enquanto que o Gerson tem 28. São 4 anos de contrato, acabará com 32 esse contrato. E no próprio Zenit, né, nesse segundo semestre, ele jogou pouco, né? Ou seja, não está em causa, obviamente, o valor do Gerson, que é imenso, mas será que ele está merecendo tudo isso, está nessa forma toda? Enfim, é um risco, mas é um risco que acho que é mais precisamente para mostrar para o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço, mostrar ao que vem, né? Olha, estou aqui, o Cruzeiro está aqui, está para brigar pelos títulos e não tem medo aí dos bilhões que o Flamengo tem faturado, nem da gestão da Leila no Palmeiras, que é muito boa. Estamos aí para brigar junto, e muito menos medo da gestão do Textor do Botafogo, que é mais questionável, né? E consegue bater a transferência do Vitor Roque, que é agora a segunda, e a do Samuel Lino, que é a terceira, ambas em 2025. Nesse levantamento do GE que você referiu, é curioso notar que das 10 contratações, 8 foram nos últimos anos. Quando eu digo últimos anos, tipo do Pedro para cá, ou seja, de 2019 para cá. Nesta fase em que o Flamengo virou bilionário e o Palmeiras também. Só 2 são antigas, só 2 são transferências clássicas, digamos assim, que foi a do Tevez para o Corinthians, em 2004, e a do Edmundo da Fiorentina para o Vasco, regressa ao Vasco, em 99. Mas o resto é tudo desse momento agora. Será que se está gastado mais no futebol brasileiro, Caco? Acredito que inflacionou muito e a própria atitude do Pedrinho, do Cruzeiro, ela faz com que inflacione. E eu acredito que não é esse o valor
que poderia ser dado para o Gerson, mas se foi a única maneira, para ele não tem dinheiro que falte. Então ele está trazendo um jogador que, se juntando a Matheus Pereira e o Caio Jorge, que ele não aceita a proposta do Flamengo, ele bota as cartas na mesa que o Gerson pode ser muito mais, é outra posição, mas ele é mais importante que o Vitor Roque para o Cruzeiro, porque o Vitor Roque do Cruzeiro é o Caio Jorge, está muito bem, e se não melhor. E curioso que, por outro lado, algum outro jogador que pode crescer no Palmeiras é o Paulinho, que chama atenção aqui como aquela maior contratação, que realmente é um exagero, 121 milhões, uma contratação interna, que é do Galo para o Palmeiras, que é algo muito difícil de acontecer e que a gente tem aí. E também me chama a atenção que sempre dá muito certo também, dava muito certo trazer um cara desse, só que agora está acontecendo assim de uns anos para cá, nessa casa já quase chegando a 200 milhões, começou ali por 70 milhões, essa virada, e principalmente com o Palmeiras, o Botafogo e também a equipe do Flamengo. E agora o Cruzeiro entra nessa. Então, quando se apostava, por exemplo, no Tevez que você traz, ele transforma o time do Corinthians naquela geração. Como o Memphis Depay está sendo também decisivo nesse aspecto, embora a negociação seja diferente. O Memphis é aquele que tem um salário multimilionário, muito alto, e uma negociação que não é tão alta por uma idade avançada, de perder um pouquinho de mercado internacional, embora ainda seja um grande jogador e acho que está se valorizando no futebol brasileiro até para um retorno, se ele quiser, de alguma forma, inclusive um cara que de Copa do Mundo, que será esse ano, o holandês. Mas é muito interessante ver isso. Para mim está muito inflacionado, mas não tem o que fazer, João. Porque assim é aquela história que tu paga para o outro não levar. Não é que o jogador tenha esse valor, mas é que tu paga pelo talento para que outro não leve. Assim como os salários estão muito acima. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente pensava, nossa, pagam 1 milhão por mês para um jogador. Já não é tudo aquilo 1 milhão de salário. É muito mais. É na casa dos 2, dos 3, está chegando a 4. Vai depender do que essas equipes vão fazer. E isso coloca o futebol brasileiro numa... Tem aquela questão, por exemplo, a gente já falou sobre isso, que o Flamengo quer ser o Bayern de Munique, quer ser o único. O Cruzeiro não está deixando. O Palmeiras, pelo que fez recentemente, também não quer deixar, e o próprio Botafogo. Então, eu acredito que a gente está muito mais próximo de uma espanholização, se a gente pode dizer assim. Que há um bom tempo nós temos o nosso Real Madrid-Flamengo e o nosso Barcelona-Palmeiras, ou vice-versa. E a gente está querendo entender quem será o Atlético de Madrid dessa história. Que por um tempo foi o Botafogo, mas agora pode ser o Cruzeiro. Nessa coisa, eu estou falando em cifras, mas também em resultados técnicos. Só que o Brasil ele é tão diverso, João, que daqui a pouco, quem sabe, é a minha expectativa, a gente vai ter um campeonato brasileiro muito mais com cara de Premier League, onde você tem Big Six, 6 e até mais equipes com força para disputar título. É o que, por exemplo, pode acontecer com o Grêmio, que tem um novo técnico português e está começando a investir também em grandes contratações. Não do nível do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro, mas já com uma equipe melhor estruturada, num desenho que a gente pode ver de time titular e alguns reservas, para pensar um ano pelo menos como o próprio Corinthians e o Vasco, chegando numa final de uma Copa do Brasil, beliscar alguma coisa ali, e ao longo dos anos, quem sabe, voltar a ser um Grêmio que é temido principalmente no seu estádio, não perdendo para o Sport Recife, como perdeu na temporada passada dentro de casa. Isso é inaceitável para a equipe do Grêmio que aconteceu ano passado, e acredito que com o Luiz Castro, ou outro técnico, porque eu não sei, João, depois eu vou falar minha opinião sobre o Luiz Castro, o que pode acontecer no cenário para o Grêmio com o técnico português. Mas é uma novidade aí, o Luiz Castro que só pensa no Grenal. O Luiz Castro jogou no primeiro jogo com o Avenida, né? Em Santa Cruz do Sul, né? 4-0.
Você me corrija se eu estiver enganado, é Santa Cruz do Sul, não é uma avenida? Sim, 4-0 foi o jogo. Ganhou 4-0 e jogou muito bem. Aí depois mudou todo o time para essa coisa de pré-temporada mesmo, né? Coloca outros, dá oportunidade a outros e perde em casa com o São José, que é um clube do Porto Alegre mesmo, né? Exato. E aí já fica a dúvida, né? Parecia que o Grêmio estava jogando futebol muito bonito, de repente já é críticas por todos os lados, que é natural, né? É o que ele respondeu depois da coletiva que não, eu estou dando oportunidade a todos mesmo, porque pensando no primeiro jogo de grande impacto, é a expressão que ele usa de grande impacto, que é o jogo internacional, o famoso Grenal, que é na quinta jornada, ou seja, ele até a quinta jornada quer ver todos em ação para depois escolher a melhor equipe, que depois será a equipe mais ou menos base do Brasileirão, em princípio, né? Mas até lá, o torcedor do Grêmio vai ter que se acostumar com, eventualmente, um resultado ou outro muito negativo. Vamos ver como é que ele vai, na terceira rodada, que equipe é que ele vai escalar, né? Se vai ser uma mistura do jogo com a Avenida e do jogo com o São José, se vai tentar outros sistemas, enfim. Mas a verdade é que está claramente aquilo que se costuma fazer nos clubes portugueses, e aqui no Brasil menos, porque a pré-temporada aqui é muito curta, né? Mas nos clubes portugueses, nos clubes europeus em geral, ele está a fazer o que se costuma fazer nas pré-temporadas desses clubes, que é rodar todo mundo, não importa se perdeu, às vezes um Sporting, Benfica, um Porto perde pré-temporada com um clube de terceira divisão, mas ninguém se importa muito, porque ele está só experimentando, escalando, o resultado é pouco importante. E é assim que ele está a encarar essas primeiras rodadas do Gauchão, pelo menos até o jogo com o Grenal. Entretanto, já te passando a palavra, deixa eu só fazer um asterisco, que é em relação ao primeiro assunto, que ainda vem o Paquetá, né? Ou seja, a gente pode ter que atualizar a lista e depois Exato. do Paquetá, quem sabe mais alguém decide fazer outro golpe qualquer que a gente que não esteja previsto, enfim. É uma escalada, né? Não é não é o fim da história, né? Não para, né? É um negócio que não para por aí. É impressionante. Parece que cada semana tem uma cartada nova, um jogo de pôquer, né? Eu dou uma cartada, uma pifada até, né? Uma pifada maior, é impressionante. Agora, o Grêmio perde para o São José, vence o Avenida, aí ele pega o São Luís, que é agora neste sábado. Aí o primeiro jogo em casa, aí vão dizer, não, mas não foi em casa, São José foi, mas sem torcida, o Grêmio punido. E aí foi um jogo atípico nesse aspecto. Então agora o Luiz Castro já entra sob pressão nesse jogo, porque eu conheço demais a realidade do futebol do Rio Grande do Sul, eu alertava sobre isso, ele não tá mal, ele tá certo no que ele tá fazendo, mas ele já se complicou na relação com o torcedor, muito cedo. E não porque ele quis se complicar, porque ele cometeu algum grande erro, não é nada disso. É exatamente ele tentando fazer o trabalho dele, a forma dele, mas esse rodízio já pega para muita gente. Porque no primeiro jogo a gente tem, mesmo assim, o primeiro tempo do Grêmio contra o Avenida, que é um time bem pior que o São José. São José é uma equipe mais tradicional de Porto Alegre, que sempre acaba, de alguma forma, fazendo bons enfrentamentos. O Avenida, bem mais complicado. Inclusive um gramado horroroso que o Grêmio teve que encarar. Mas no início do jogo, o Grêmio teve problemas de espaço dados ao adversário. E o que me chamou a atenção, ganhou de 4-0 do Avenida, tá? Mas sabe quantos chutes o Avenida deu ao gol do Grêmio? 9-12. Então, em termos de finalização, foi equilibrado. É muita coisa deixar o Avenida chutar 9 vezes. E aí acabou meio que mascarando, porque no segundo tempo, uma equipe fraca fisicamente, fraca tecnicamente, o Grêmio com valores importantes, inclusive um deles é o Roger, um grande jogador, olha, se candidatando até para ser titular, por mais que ele esteja fisicamente acima dos demais. Ele já vinha treinando para pensando em copinha, mas ele foi resgatado e ele está jogando muita bola, esse garoto do Grêmio. O Amuso tá bem também, fazendo gol. Aí o Arthur é fundamental. E quando ele contra o São José, é outro Grêmio no meio de campo. E aí já vem a crítica e muita gente falando que é o Grêmio de 2025, que o técnico português não se atentou a isso. De novo, o Thiago Volpe, Cuejar e Dodi juntos, que são jogadores de meio de campo que não acrescentam em termos de velocidade, de proposta de jogo no meio de campo. E aí acabou com esse time reserva tendo problemas. O que eu vi também
que ainda não está conseguindo, o que piorou, mas pode ser início de temporada e não o trabalho do Luiz Castro, é que o Carlos Vinícius não está sendo, ele não jogou esse segundo jogo desde o início, mas o outro sim, mas muito pouco acionado. E quando ele era um super artilheiro quando terminou a temporada passada. E para piorar a situação, acontece que o Internacional ganhou os 2 primeiros jogos. E o primeiro com técnico que não é o técnico principal contra o Novo Hamburgo, uma virada justamente com o Pablo Fernandes, um time alternativo, onde também garotos se destacaram, inclusive o Benjamin, que é um jogador ganês que o Internacional trouxe, e foi muito bem, uma virada por 2-1, e na estreia do Paulo Pesolano, 4-0, um jogo, e aí que já encantou não só pelo resultado, João, melhor que o do Grêmio, na minha opinião, mas pela intensidade do time. Inclusive o Borré, que não aparecia, que o ano passado não era ninguém, tudo bem, vamos descontar que o Mousson também é uma equipe muito frágil, mas o Borré já tem assistência e 2 gols, e um time muito intenso mesmo, num gramado sintético novo da equipe do São José. Mas o Grêmio vai se reforçar, vai melhorar e vai chegar aí com um grande goleiro nessa temporada, o Everton trocando o Palmeiras pelo Grêmio, e a gente terá como uma grande novidade, para mim, a grande contratação do Grêmio, o Everton chegando para o gol, porque o Grêmio tem problemas há muito tempo. Gabriel Grando é bom goleiro, Thiago Volpe deve ser negociado, inclusive pegou mal, João. No final do jogo, o Thiago Volpe, o Grêmio está perdendo, ele sai do gol como se fosse final de campeonato, queria fazer gol na área. Para mim, um desespero do jogador, eu não sei se no lugar dele não faria o mesmo, até queria a sua opinião. Ele sabe que vai ser negociado. Ele tentou cobrar uma falta, não deixaram. Como imagina se ele vai no final do jogo, faz um gol, ganha as manchetes, mas ele não está ali para fazer isso, ele está ali para defender. Mas eu entendi o lado do jogador, talvez eu fizesse o mesmo. Quem sabe, não é a minha chance, faço um gol, aí gera uma comoção, o torcedor me ajuda, porque ele está sendo muito criticado há muito tempo e o caminho dele deve ser, com a chegada do Everton, a saída do Thiago Volpe e o Grando sendo uma alternativa. Sim, o Everton é uma contratação, como você falou, de peso, talvez a melhor contratação desse ano, né? Em conta que o Arthur ainda é do ano passado, etc. E então acho que vai dar ali uma consistência, né, à equipe do Luiz Castro. O Everton vai continuar depois de 5 anos seguidos com o treinador português, vai continuar novamente a receber instruções em português de Portugal. E é interessante essa contratação, né, que é uma troca de Abel Ferreira por Luiz Castro. Acredito que com essa contratação era uma peça que faltava ali fechar ali no Grêmio para ficar com uma equipe bem razoável, né? Para ficar com uma equipe que a gente, se der certo, né? Se o Luiz Castro for aquele Luiz Castro do Botafogo de 2023, né? Que saiu a meio e estava com cara de ser campeão. Se for esse Botafogo, se for o Grêmio parecido com esse Botafogo, acho que temos aí um Grêmio capaz de surpreender o campeonato. Mas vamos ver, ainda é muito cedo, vamos ver se o Luiz Castro se adapta. Rio Grande do Sul é um pouco diferente, realidade é um pouco diferente de Rio de Janeiro, mas acredito que o Everton, a equipe já, o elenco já fica mais ou menos completo, né? O Grêmio tem o Enamorado, o atacante colombiano que chega também com grande qualidade, trouxe de volta o TT, um jogador formado no Grêmio, que inclusive foi treinado pelo Luiz Castro do Shakhtar, tem o aval do técnico, um excelente jogador também, que nunca jogou no profissional do Grêmio, está tendo essa oportunidade, vai crescer muito, tem o William, tem jogadores se recuperando, o Grêmio terá sem dúvida um grande elenco. Agora, o que eu digo é muita pressão, João. Ele deve jogar contra o São Luís com o time mais próximo do titular, será o grande teste, porque é em casa. Depois Guarani em Bagé deve poupar jogadores, e aí joga o Grenal, que é no estádio Beira-Rio, e depois já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense fora. Por que eu falo isso antes da gente trocar de técnico português pressionado? Já estou dando o spoiler do nosso próximo assunto. Porque se ele não vai bem no Grenal, não significa nada em termos de campeonato, porque esse campeonato aí classificam 4 de 6. Mas a gente conhece a realidade de perder Grenal. E se ele começa mal, e olha, não é difícil o Fluminense estrear com vitória contra o Grêmio. Nada demais, né, João? Fluminense jogando em casa.
se ele tem assim 2 derrotas de cara do tamanho de jogos que ele vai encarar para o ano, a temporada começa muito pesada para Luiz Castro e com muita pressão. Inclusive porque eu disse aquilo, é um time bairrista, é um clube bairrista, não acostumado com estrangeiros, nem com técnicos fora do Rio Grande do Sul na sua história. Qualquer coisinha que acontece, já vão dizer que tem que voltar Renato, enfim, e ele vai sofrer demais essa pressão. Mas eu acredito que com os reforços, tudo que possa acontecer, ele ainda possa dar a volta por cima e vai colocar uma pressão, inclusive pelo outro lado, para cima do Internacional. Mas falar em Colorado, que é o Internacional, podemos falar do encarnado, tem um sinal encarnado, um sinal vermelho para José Mourinho, João. Sim, o Benfica está se preparando para mais uma temporada sem títulos, né? Aliás, em rigor ganhou um, que foi a Supertaça no início do ano, né? Ao Sporting 1-0. Mas depois Taça da Liga e Taça de Portugal voaram agora no intervalo de poucos dias. Na Liga dos Campeões, a fase seguinte está complicada, né? É evidente que o título de Liga dos Campeões é uma coisa completamente fora de propósito para clubes portugueses hoje em dia, mas pelo menos passar aquela fase seguinte, estar ali no mata-mata, fazer um brilharete, já é bem interessante em termos não só esportivos, como também financeiros, e parece estar longe. E no campeonato é o terceiro classificado, né? Já está com uma distanciazinha do Sporting e uma distância zona do Porto. Portanto, Mourinho muito pressionado. Ele disse que veio para conquistar títulos, mas que a situação era complicada. Enfim, realmente o único título conquistado este ano foi ainda na era Bruno Lage, né? A tal Supertaça, um jogo com o Sporting ganho por 1-0. Complicado, né? E é um sinal já dos últimos 5, 10 anos da carreira do Mourinho, com alguns momentos de brilho pelo meio, né? Conquistas europeias com a Roma, etc. Mas sempre equipes que parece que já não jogam com desenvoltura ofensiva, as equipes do Mourinho, né? Ele consegue até fazer que as equipes continuem muito fortes e consistentes do ponto de vista defensivo. Agora, no jogo com o Porto, o resultado podia ser até ter sido um empate, ter levado o jogo para a prorrogação, etc. Mas a verdade é que o Mourinho já não consegue fazer equipes ofensivamente muito proativas, e isso quando se está em clubes grandes, com muita ambição, como é o caso do Benfica, que é o clube que mais investe em Portugal, é o clube que mais paga em Portugal, é evidente que isso gera algum ruído. Ele tem crédito, porque chegou há pouco tempo, porque tem sido o grande treinador das últimas décadas no futebol português. É evidente que muito torcedor do Benfica e até torcedores do futebol português fica entusiasmado com a chegada dele lá. É mais ou menos comparável quase se o Cristiano Ronaldo voltasse. Enfim, obviamente não teve o mesmo impacto, mas é assim um regresso de peso, né? Comparável talvez ao regresso do Neymar aqui ao Brasil. Mas a verdade é que, será que ele faz a diferença? Eu acho que não, né? Está fazendo mais a diferença agora o Francesco Farioli, um italiano jovem que está na sua primeira temporada em Portugal, assim como fez a diferença no ano passado o Rui Borges, um treinador que veio do nada, né? Que veio conquistando a pulso a sua carreira. E por isso vejo o Mourinho em má situação, em maus lençóis, e se cair até antes do fim do campeonato não seria muita surpresa, até porque também, a gente já vai falar disso daqui a pouco, na Europa andam a cair treinadores com uma facilidade incrível. Né? Tem sido muito comum isso. E você acredita que o Mourinho corre esse risco? Ou vão esperar o final da temporada para tomar uma decisão, entendendo que pode ser também uma questão de elenco, de mudanças que o Mourinho possa fazer? Daqui a pouco ele vai ter um desenho maior do que ele viu do elenco do Benfica e ele vai fazer uma reformulação a partir dele agora, com as contratações que ele acha, que ele entende que sejam as melhores, enfim, onde ele precisa de jogadores. Eu acredito que o mais provável seja ele transitar para a próxima temporada. O segundo cenário mais provável é ele sair no final da temporada. E só o terceiro cenário provável é ele sair antes, né? Mas nunca se sabe, né? A pressão do Benfica está grande. O ano passado não ganhou nada também, né? Ficou ali
Este ano também não vai ganhar, vai ver os rivais festejar mais uma vez. É um clube, para quem não conhece tantas atividades portuguesas, é um clube, é uma espécie de Flamengo, né? É um clube que tem muita torcida, tem mais que os rivais, embora os rivais também sejam grandes clubes, tenham torcidas enormes e muita pressão, mas o Benfica sente-se sempre na obrigação de ganhar mais que os outros. Então, isso gera uma pressão exagerada, e o próprio Mourinho também é uma figura que a gente sabe que às vezes é impulsiva, e quem sabe não há ali uma ruptura antes. Eu acho que é o menos provável destes três cenários que eu falei, mas tendo em conta o que está decidido na Europa, né, a gente nunca já não diz mais nada, né? A gente tem aí, por exemplo, agora a nossa próxima pauta, a gente botou demissões a brasileira na Europa porque a Europa era marcada por trabalhos de longo prazo. Expectativa não só em torno de resultado, mas sabendo que um técnico, mesmo perdendo na outra temporada, poderia melhorar, e o que era corrigido, na verdade, era muito mais questão de elenco, de grupo, e coisa que o Rubem Amorim não conseguiu fazer no Manchester United, o Xabi Alonso chegando com um ótimo trabalho do Bayer Leverkusen, sendo campeão pela primeira vez na Alemanha, uma equipe que eu sempre brinco com isso, que é interessante, eles chamavam alguns rivais de o Bayer Neverkusen, porque nunca tinha ganho nada, e ele conseguiu não só ganhar, mas criar um time espetacular, uma fórmula assim mágica, mas ali tem um peso que é diferente, que eu vejo do próprio Chelsea também, com Enzo Maresca mesmo ganhando o Mundial, Liga Europa, enfim, não adiantou de nada disso, mas e que em breve estará em outro grande clube, pode ter certeza, que é ótimo técnico, o italiano, assim como o próprio Rubem Amorim, daqui a pouco é uma sombra para o próprio Mourinho, a gente já falou disso, né? O Xabi Alonso, ele, quando você substitui alguém tão vitorioso como o Carlo Ancelotti, que está na seleção brasileira, é complicado. Agora o próximo técnico vai ser melhor, porque ele vai substituir a relação, claro que tem ainda com os ex-técnicos do Real Madrid, mas a relação, tudo que ele fizer um pouco melhor que o Xabi Alonso, já será algo mais tranquilo. Não sei se te parece assim também, João. Sim, é verdade. Mas é isso, a Europa a brasileira, né? A gente pedia, né, Impaciente, né? a gente pedia que o Brasil fosse um pouco mais europeu, no sentido de dar mais tempo aos treinadores, e afinal é o contrário que está acontecendo. E até acho que o Brasil até tem dado a dar um pouquinho mais tempo aí, no geral, né? Se a gente for ver os despedimentos nos últimos campeonatos, tem baixado um pouco o volume, né, de despedimentos. Entretanto, a Inglaterra, principalmente, era dentro da Europa um caso à parte, era um caso que era muito comum você ter trabalhos de 8, 9, 10 anos. É evidente que do Alex Ferguson 23 é o último grande trabalho que é exemplo de tudo isso, mas muitos outros treinadores ficavam 8, 10 anos nos seus clubes, mesmo não sendo tão vitoriosos, e as torcidas eram contra as saídas. As torcidas gostavam, idolatravam os próprios treinadores, mesmo quando a equipe não ganhava. Era um jeito muito diferente, até diferente do resto do continente europeu, de ver os treinadores. E, no entanto, só por curiosidade, só nos primeiros 6 dias de janeiro caíram 5 treinadores do futebol britânico, né? Quando eu digo britânico, estou incluindo aqui o escocês também, porque o escocês é mais ou menos a mesma. Foi isso que chamou a atenção. Na Inglaterra, É, impressionante. exato, o mesmo perfil. Caiu o Maresca, caiu o Ruben Amorim, caiu o treinador do Celtic, caiu o treinador do West Bromwich Albion, que está agora na segunda divisão, mas que é uma equipe importante, e do Aberdeen, também um clube importante na Escócia. Ou seja, de repente, nos primeiros 5 dias de 2026, 5 notícias de despedimentos de treinadores na Inglaterra e na Escócia, o que é uma coisa absolutamente incomum, e é sinal realmente de novos tempos. Não sei se tem a ver com esta globalização, que parece que está tudo a ficar mais igual. A Europa está a ficar mais igual ao Brasil, o Brasil está a ficar mais igual à Europa. Se é também um pouco se tem a ver com estes novos donos, né? Donos já não são aqueles donos tradicionais, como já não pertencem tradicionalmente aos sócios, como antigamente. Agora Acho que são investidores, né? Investidores de vários países, muitos americanos, mas muitos de outros países, que às vezes querem resultados imediatos, e não está resultando, troca mesmo. Então é tudo uma mistura disso. Só que eu vejo também, eu outro dia estava vendo a torcida do Liverpool a falar do Arne Slot, né, o treinador atual,
foi campeão ano passado, campeão logo antes de estreia, fez uma época fantástica, né? Campeão sem dificuldades. E a torcida do Liverpool estava brava pra caramba com o Arne Slot, queria que ele fosse embora e que voltasse o Klopp. E ele tá sob pressão. Isto não era comum em Inglaterra. Em Inglaterra, o pessoal idolatrava os treinadores, ficavam lá, não, o cara está a dar tudo, até pode não estar a dar certo este ano, mas vai dar, e agora de repente já não há paciência mesmo. Acho que a impaciência se alastrou como uma praga, ou enfim, ao sinal dos tempos, enfim, e neste mundo que é tudo muito rápido, né, também tem a ver com isso, né? Agora já ninguém aguenta mais vídeos de 2 minutos, só quer ver 20 segundos, reels e tal. Acho que o futebol virou meio que reel, shorts, né? Stories. Stories. É tudo muito rápido. Pegou bem, João. Acredito que tem muito a ver com esse mundo digital acelerado, com pressa, e esses executivos ou esses empresários ou donos mega milionários com outros negócios da indústria, de outras áreas, eles são muito assim como bolsa de valores, né? Ele vende uma ação, vende outra ação. O que preocupa é que daqui a pouco ele também desiste do clube, né? Daqui a pouco ele, esse clube encheu o saco, não quero mais esse clube, daí larga de mão, já não investe como antes, né? E são coisas bem complicadas. E às vezes um dono de vários clubes também. Então perde um pouco a identidade. Talvez no estatuto, em alguma regra, a própria FIFA vai ter que pensar em alguma coisa, porque ainda bem, por exemplo, a lei brasileira de SAF, muita gente se preocupa com isso, né? Mas ela foi bem feita nesse aspecto. Não se pode mudar o nome, o meio, fim principal e as cores do clube. Imagina se um clube que sempre foi... Vou pegar a rivalidade do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, eu estou aqui gravando de azul, já vão me incomodar no comentário que fiz de Grenal se eu fizer esse corte porque eu estou de azul. Então é a mesma coisa. Já imaginou uma SAF comprar o Grêmio ou o Internacional ou investir e resolver botar um laranjinha no Grêmio, uma coisa mais avermelhada, ou algo meio azul no Inter? Não tem condição, não pode isso. Não pode mudar também. E aí, daqui a pouco, o cara gosta de basquete e resolve criar um clube e abre-se o basquete para clubes internacionais que joguem uma espécie de uma super NBA pelo mundo. E aí você deixa de ser futebol e investe em basquete. Não pode também pela lei. Mas acredito que outras coisas também devem ser levadas em conta no mundo global. Na contramão disso, o que é interessante, João, a gente tem o Abel Ferreira há tanto tempo no Palmeiras, com um contrato longo ainda, podendo se estender por tanto tempo, com tantas vitórias, mas que já sofre pressão, porque ano passado, o Palmeiras não ganhou nada, já não dá mais, esse técnico está desgastado, está na hora de trocar, o torcedor coloca essa pressão. Ainda bem que a inovação não é só pelo fato de ser a melhor dirigente para mim do Brasil, ela e o fato de ser mulher, a inovação. Leila Pereira bate muito forte na tecla de que continua o técnico, ele é da nossa confiança. Inclusive, a gente não fez esse detalhe que o Palmeiras foi muito elegante na despedida com o Everton, né? Que foi um goleiro, a gente não falou sobre isso, por incrível que pareça, o Everton, ele começa no Corinthians, né? Na base do Corinthians. Depois ele passa até aí pelo Botafogo de Ribeirão. Mas o Corinthians não aproveita ele. E aí ele faz toda essa trajetória para parar lá no Atlético Paranaense, passou pela Portuguesa também. Ele tá no elenco, na lista do Corinthians campeão da Série B, mas ele não jogava. Mas voltando, o Palmeiras muito elegante em abrir mão até mesmo do contrato e cobrar alguma coisa do goleiro, tirar algum dinheiro dele. Não, liberou ele para o Grêmio, ele pediu isso porque ele quer ser titular e protagonista e sem dúvida alguma terá essa possibilidade. Mas é um Brasil com uma cara europeia, mas a Europa com uma cara a brasileira mesmo, o que é bem complicado, né? Agora, uma coisa que o europeu não gosta é de jogador fominha. Eu em Portugal, eu sempre, inclusive, jogando os garotada, né? Quando a garotada jogava, mesmo não no profissional, havia sempre um ou dois em cada time que eram chamados os fuções. Funções.
Larga de ser função. Função, o cara pega na bola e começa a se driblar ele próprio, e se entusiasma com o drible, mas esquece do. Normalmente são jogadores habilidosos, né? Que realmente sabem driblar bem, mas não tanto assim, né? Ao ponto de driblar 7, 8, 10 vezes, né? Então a gente chamava sempre de função. Esse jogador, eu às vezes fui acusado de ser função também. Até aos 10 anos, 11, 12, depois já nem fintas eu conseguia fazer, mas até aos 10, 12 anos, também às vezes errava a bola e eu E achava. era meio função, João, ou não? Era um pouco, era. E aí, às vezes preferia driblar mais alguém, voltar para trás e tentar fazer aquilo que a gente chama, que é um túnel, né? Que chama aqui, uma querida ao adversário, esqueci, nem sabia já onde é que estava o gol mesmo, né? Enfim, e em Portugal fala-se muito nisso. Aqui no Brasil eu tinha noção que o Fominha era mais aquele cara que quer sempre chutar a gol, mas já sempre falou que não, que o Fominha também é um pouco isso, né? O cara que você agarra a bola e gosta de driblar, tipo o Denilson, né? O Denilson Show, né? Isso é fominha. Esse é um cara Fominha. Fominha é ficar demais com a bola. Uhum. Mas claro que o atacante, aquele que tem fome de gol e às vezes não passa para o adversário. Pô, podia ter passado para ele, foi fominha. Ali fica mais claro essa questão, né, de ser fominha. Mas o cara que fica driblando no meio, para lá, para trás, pô, o cara fominha não toca para ninguém, até o zagueiro se sair jogando. É mais difícil com o zagueiro, é do lateral para cima, gente que constrói jogo, né? Embora os zagueiros hoje tenham isso, mas o zagueiro não vai ser fominha. Geralmente ele é o primeiro a se livrar da bola. Mas um lateral, um volante fica demais. Volante primeiro, volante também não, mas aí os meias, atacantes, fica demais com a bola fazendo aquilo, sabe? E se você era fominha, eu posso dizer que eu tinha essa coisa de fominha mais com fome de gol, quando jogava na frente, preferia eu chutar do que tocar para alguém, porque eu gostava de fazer gols, acumular gols, ter caderninho assim, anotar número de gols, competia com alguns colegas do colégio, até mesmo para ser artilheiro da temporada, eu gostava disso. E aí, às vezes eu podia ter tocado para alguém e eu fui fominha. E para poder marcar mais gols, tu acaba sendo fominha. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando que eu fiz, ainda morava em Portugal, e fiz um livro, a meia com o Lietzson, né? O Lietzson era ídolo do esporte, e a gente fez um livro sobre a vida dele, né? E eu lembro que numa das gravações, com ele falando, ele usa uma expressão, não sei se é aqui paulista, ou aqui, se é usada em todo o Brasil, que ele dizia que chutou, e alguém do esporte que chutava sempre a gol, que nunca passava a bola a ninguém, ele chamou, é meio Mirandinha, chamava de Mirandinha. Eu acho que É verdade. É deve ter a ver verdade. com o ex-jogador Mirandinha que chutava de qualquer jeito e não passava a ninguém. E ele me É uma falou. expressão mais local, mas tudo que é local em São Paulo, no Rio, ela acaba sendo entendida em todo o país. Geralmente uma expressão mais nordestina, ou da Bahia, ou de Recife, ou alguma coisa de Porto Alegre, dos catarinenses, aquilo fica muito local. E aí talvez o país não saiba, mas o Mirandinha é isso aí mesmo. Entretanto, eu tenho certeza que o jogador tipo Iniesta, quando era moleque, lá na rua dele, devia ser um função incrível, era um fominho incrível, porque com a habilidade que ele tinha, né? Só que depois se tornou, né, um jogador no Barcelona, enfim, um jogador profissional extraordinário, porque ele tinha essa habilidade, mas soltava a bola, ele era em prol da equipe, né? Ou seja, os fominhas não tem mal em você ser fominha quando joga com os coleguinhas ali na escola, que é sinal da sua habilidade, está mostrando a sua habilidade, mas tanto que muitos desses jogadores que a gente hoje vê que soltam a bola, que são jogadores de equipe, provavelmente eram fominhas quando eram crianças, eram muito habilidosos, né? Normal, né? Pega a bola e quer ser ele driblar todo mundo, sabe que é melhor que os colegas, né? A grande definição, assim, talvez o cara que poderia ser mais fominha é o Messi, né? Sim, Mas ele não é. Ele é bem coletivo, ele tem a visão de jogo, às vezes, para tocar a bola, ele sabe construir quando é para ele, né? E talvez, na verdade, ele é mais função, né? Como você falava, talvez. sim. Não, sei lá, enfim, é meio parecido, né? Tá acontecendo mais ou menos o mesmo, talvez, com o Yamal, né? Às vezes acho que o Yamal também gosta muito de ter a bola e tal. E ele solta, não estou dizendo que ele é função, né? Mas ele solta, mas às vezes ainda, talvez pela idade, né? Gosta de vez em quando de ficar ali para mais um drible, em vez de soltar logo. Mas isso aí até é bom, né? Até como espectador, como público, eu até prefiro que de vez em quando sejam um pouquinho fominhas para a gente ver um drible diferente, mas porque eu não sou torcedor do Barcelona, né? Se fosse dar um Qual dia. seria, então, uma hora fominha do futebol português? O Cristiano Ronaldo com fome de gol, ele tem esse lado fominha?
Fominha, não Fução, né? Porque a gente Fução lá só usa pro É. drible mesmo, pro drible mesmo. E ele já foi Fução, no início da carreira ele era Fução, porque ele era um jogador de ala e muito driblador e tal, era mais Fução, tipo o Ricardo Quaresma também era um jogador Fução, que às vezes dava uma volta sobre si mesmo, rodopiava para dar mais um drible e tal, era um jogador meio Fução. Mas hoje não estou vendo assim um jogador muito Fução, porque Eles são Bernardo bem objetivos, os jogadores de Portugal, né? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, que podiam ter essa característica. Nada, fominha. São São muito coletivos. Vitinha é extremamente coletivo, né? coletivo. E depois aqueles alas, tipo o Rafael Leão, é um jogador muito físico, né, que pega na bola e gosta de drible, mas sempre em profundidade. Então, Talvez esse seja meio fominha. ele é meio fominha, porque eu acho que ele é meio individualista por natureza, né? Mas ele assim, ficar perdido dando dribles em si próprio, eu já não vejo. Antigamente o futebol português havia vários É, jogadores. sim, ele não é enfeitado, mas ele às vezes pode ser mais objetivo e tocar a bola. E no futebol brasileiro, acho que o maior fominha é o Neymar. O Sim, Neymar, muitas vezes, tanto do lado positivo como negativo. Muitas vezes ele é fominha e resolve tudo mesmo, mas ultimamente não tem sido assim. Não é por isso que estou falando, mas até mesmo em alta, muitas vezes ele puxava para si e podia ter tocado a bola, podia ter feito uma jogada mais coletiva, né? E aí acaba sendo um pouco fominha. Agora, da seleção atual, que o Neymar não está sendo convocado, mas deve ser convocado se melhorar a sua questão física, como falou o Carlo Ancelotti. Nem o Rafinha, que gosta de um drible, Vini Júnior. Vini Júnior Vini gosta. Júnior um pouco mais no Real Madrid, né? Ele é criticado às vezes por isso. É um pouco fominha, porque assim, às vezes, em vez de cruzar, prefere rematar, concluir ele. Agora, Talvez inclusive, seja o maior, é. agora no jogo com o Barcelona, houve um lance ali que ele podia ter cruzado e preferiu finalizar. Mas a É, verdade é que ele é um jogador muito objetivo. Ele dribla para frente, ele ganha metros, né? exato. Ele é objetivo. Hoje em dia, acho que é difícil pegar assim, o fominha antiga. Eu lembro do Denilson, né? Até por causa daquele lance muito famoso com a Turquia, né? Em que ele chama 5 ou 6 e às vezes talvez driblasse um pouquinho demais e acabasse por perder a bola. Mas, assim, no Brasil que não falta jogadores habilidosos e alguns devem ter essa tentação, né? Os maiores fominhas da história e com grande eficiência é Ronaldinho Gaúcho, que todo mundo queria que ele fosse fominha, e o Garrincha, que é o maior de todos. Né? Igual o Garrincha, acho que o maior fominha da história, mas um fominha que matou a fome de muita gente e era um jogador espetacular e que jamais vamos condenar o que Garrincha fez no futebol, sendo o grande fominha brasileiro e craque de... É bom haver fominhas e fusões, né? A gente não está criticando. Às vezes, quando a gente é torcedor do time onde eles estão, reclama mesmo e xinga e tal, mas como espectadores é maravilhoso ver um fusão ou um fominha. Né? O pior é o fominha ruim, aí é que é complicado. O cara é ruim e é fominha ainda, e aí é complicado, né? Aí, aí compromete demais. Tá certo, João, a gente vai partir já para a terceira rodada dessa temporada. Peço a você que não está inscrito, se inscreva no canal, gostou do episódio, tem cortes também, você pode aproveitar para se inscrever, curtir, comentar com a gente se despede, até o próxima jornada com muita coisa. Vamos falar da Copinha também, tem jogadores interessantes surgindo aí, aguardando um pouco para que ela fique mais robusta, não é isso, João? Um abraço. Isso mesmo, esperar aí pelas decisões da Copinha, que são sempre muito interessantes de assistir. Um abraço. Valeu.